A palavra de Deus, irmãos, Apocalipse capítulo 14. Nós vamos mudar um pouco o tema aqui, tá? Apocalipse capítulo 14. No verso 6 e 7. Encontraram? Versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Na primeira mensagem angélica existe um evangelho eterno que é pregado a todos os habitantes da terra, e também dentro desse evangelho eterno tem um chamado de que é chegada a hora do juízo de Deus. E além disso nós encontramos três imperativos ou três mandamentos de Deus. Temei a Deus, o primeiro deles. O segundo, dai-lhe glória. E o terceiro, adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Entre os três, nós vamos aqui estudar somente dai-lhe glória. O que é dar glória a Deus? Quando nós vamos na quarta praga, que está descrita no Apocalipse capítulo 16, e nós encontramos no verso 8: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor. E aqui nós encontramos que, ao serem queimados com intenso calor, blasfemaram o nome de Deus e nem se arrependeram para lhe darem glória. Aqui nós encontramos, na mensagem do tempo que se chama hoje, a ordem de Deus: dai-lhe glória. Quando nós vamos para o futuro, nós encontramos um grupo ou pessoas que estão sofrendo com o intenso calor da quarta praga, da sétima taça da ira de Deus, e eles estão expressando blasfêmia, estão insultando a Deus, e diz o texto bíblico: e nem se arrependeram para darem glória a Deus. Quando nós olhamos esse termo, glória a Deus, é um termo bastante significativo no Apocalipse. Nós não vamos estudar assim em todos os seus matizes a importância desse tema, mas é um tema que nós precisamos nos aprofundar nele: a glória de Deus. O que é dar glória a Deus? Quando se fala da glória de Deus, nós vemos a majestade de Deus, o resplendor que há em Deus, nós podemos ver o brilho do que é a pessoa de Deus, e ainda podemos dizer que nós, os mortais, não podemos suportar tamanha revelação da glória de Deus. Quando nós olhamos ainda a glória de Deus em termos da volta de Cristo, uma cena que os nossos olhos também não podem descrever assim sua realidade, como é, só podemos imaginar e ter apenas alguns lampejos. Cristo virá com a sua glória, e Cristo virá na glória do Pai, e Ele virá escoltado por anjos de glória. Então, uma cena de muita glória. Então Jesus voltará como Rei dos Reis, com poder e muita glória. E quando Jesus vem com a sua glória e a glória do Pai,
diz a orientação profética que neste momento ver-se-á que a glória que há em Cristo é a mesma glória do Pai. Deus, Ele é um ser glorioso. Mas nós temos que também ter uma outra visão da glória de Deus. Uma certa feita, Moisés, ele pediu para ver a glória de Deus. Senhor, mostre-me a tua glória. Então Deus, na sua infinita sabedoria, vendo que o pedido de Moisés era um pedido sincero, e quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós temos que ver que Moisés sempre ele via Deus, sempre ele buscava conhecer um pouco mais de Deus, e sempre ele estava tendo uma nova revelação de Deus. Então, quando ele pede para ver a glória de Deus, não era um pedido de uma curiosidade, não era um desejo comum, mas era um desejo que Deus estava colocando em seu coração, e ele faz um pedido que, pelo menos até onde nós sabemos, poucos ou quase nenhum mortal fez, a não ser Moisés. Senhor, eu quero ver a tua glória. E Deus, olhando para Moisés, disse: Moisés, você não pode ver minha glória. Mas Deus resolveu então revelar para o seu servo a sua glória em termos do seu caráter. Então, quando se fala da glória de Deus, é também o seu caráter. E Deus disse para Moisés: Moisés, tu estarás na fenda, na abertura de uma rocha, e eu farei passar o quê? Toda a minha bondade perante ti. Então a glória de Deus é a sua bondade. Deus é um ser bondoso. Deus é um ser misericordioso. Deus é um ser tardio em irar. Que maravilha, irmãos. Nós temos uma visão muito ofuscada da bondade de Deus. Deus é bom. E é a bondade de Deus que nos atrai. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Um ser bom. A sua lei é santa, justa e boa. Porque Deus é santo, justo e bom. Tendo essa noção de glória, dar glória a Deus é tornar Deus conhecido. É mostrar para o mundo quem é Deus. Aqui nós vamos entender um pouquinho sobre também essa questão do arrependimento e a glória de Deus. Mas antes disso, nós vamos estudar aqui alguns pontos, irmãos, para que nós possamos entender essa glória de Deus. Quando se fala da criação, e nós vamos ao livro de Gênesis, e lá Deus criou o homem e o fez o quê? A sua imagem e semelhança. Deus não fez Adão igual a ele. Deus fez Adão semelhante. Semelhante não quer dizer igualdade. E esta semelhança diz o seguinte: o homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior como no caráter. Então, quando a palavra de Deus diz lá que Deus fez Adão e Eva, Deus fez o homem à sua semelhança, e nessa semelhança que Deus fez, aí o que acontece? Nós encontramos que na imagem que estava ali, na vida de Adão, estava os traços físicos semelhantes aos traços de Deus. Não quer dizer que Adão foi feito igual a Deus fisicamente, mas ele possuía uma natureza, traços que refletia a semelhança com Deus. Também essa semelhança, ela se dava no caráter. Então, quando se fala a imagem de Deus no homem, nós temos que entender duas coisas: tanto no lado físico, na aparência física, como também no caráter. E diz que somente Cristo é a expressa imagem do Pai. Cristo sim,
nós podemos dizer que ele é igual ao Pai. Aquele, sendo em forma de Deus, não teve usurpação, mas ele se aniquilou, se tornou servo, se tornou homem e veio e habitou entre nós. Então, o homem foi feito à semelhança. Cristo, porém, é a expressa imagem de Deus. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de aprender as coisas divinas. As afeições eram puras, os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus e estando em perfeita obediência à sua vontade. Tudo em Adão estava em harmonia com a vontade do Senhor. Os pensamentos, os sentimentos, a vontade estava unida à vontade de Deus. Em tudo nós podemos dizer que as afeições, os apetites, tudo que acontecia na vida de Adão estava em perfeita conformidade com a vontade do Senhor. Ele trazia consigo a imagem do Criador. O que o pecado fez? Ele obscureceu essa imagem. Vamos mentalizar aqui uma fotografia que foi revelada, cores perfeitas, maquinário de última geração, ali trazendo detalhes, minúcias, tudo em perfeita ordem, tudo em perfeita harmonia em termos de cores, em termos de revelação. Com o passar do tempo, esta fotografia ela vai se amarelando e vai ficando assim de uma forma, vamos dizer assim, fora daquilo que estava no seu início. Quando se fala da imagem de Deus, nós temos que ter essa visão. Então, nós somos a imagem de Deus, uma imagem obscurecida. A natureza humana, ela sofreu uma corrupção, a nossa mente sofreu mudanças, e aquele homem que nós encontramos no Jardim do Éden, expressando que a sua esposa, que saíra recém de uma cirurgia que Deus fez, de um processo lá de pegar uma costela e dessa costela transformando numa esposa, e agora Adão vai celebrar dizendo que é uma varoa, né? Dos seus ossos ela foi formada, carne da minha carne, está celebrando. E foi só o pecado acontecer, o que vai acontecer? Ali ele vai dizer, olha, se não fosse a esposa que tu me desse, Senhor, eu não teria comido. Ali ele já estava num processo de justificação própria. E o que acontece nesse processo de justificação própria? Ali estava já uma semelhança com o príncipe das trevas. Quando se fala do plano da redenção, quando se fala da salvação, irmãos, quando é que Jesus voltará aqui? E aí nós vamos abrir agora a palavra de Deus e vamos entender agora um outro processo aqui da salvação em Cristo Jesus, de uma forma mais abrangente. No livro do Apocalipse, nós falamos hoje que nós temos 3 etapas do ministério de Cristo dentro da visão do Apocalipse. Os 144.000, as 3 mensagens angélicas, e nós temos a volta de Jesus. Quando nós olhamos a volta de Jesus, ela está no capítulo 14 e a partir do verso 14. 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem a um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Para que serve uma foice afiada? Cortar o quê? A ceifa. A ceifa. O que é a ceifa? Amadurecimento do O amadurecimento do grão. Então veja bem, outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. A irmã fez uma pergunta ali hoje sobre a chuva
temporânea serôdia. Então veja bem, Jesus voltará aqui quando a seara tiver amadurecida. Jesus não vem buscar o grão. Jesus, em termos de está germinando. Então, mentalize aqui um milharal. Vamos contextualizar aqui. Na Palestina não era o milho, mas vamos contextualizar aqui. Um pé de milho todo mundo conhece, né? Então, Jesus não vem buscar um pé de milho verde. Ele vem buscar um pé já amadurecido. A espiga amadurecida. Quando nós encontramos o Evangelho na parábola do semeador, Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 4, Jesus vai mencionar aqui sobre a germinação e o desenvolvimento da semente. Capítulo 4, no verso 27, 28 e 29. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a hora da ceifa. É chegada a ceifa. Por que Jesus ainda não veio? Aí nós vamos responder como bons adventistas que o Evangelho não foi pregado. Jesus não veio ainda porque o grão não está amadurecido. Quando o grão estiver na hora da ceifa, ele virá para recolher o cereal e levá-lo ao celeiro. E se nós tivermos essa visão do grão amadurecido, nós vamos ter a visão de que Deus está preparando um povo para que este povo esteja amadurecido. Amadurecido quer dizer preparado, quer dizer apto para o céu. Vamos avançar nesse conceito dizendo o seguinte: quando o fruto já se mostra maduro, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então, a serva do Senhor vai dizer: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Isso aqui tem criado algumas dificuldades na igreja, né? Alguns têm interpretado isso aqui, outros têm... Mas isso aqui, irmãos, é uma coisa muito simples de entender, tá? Então é o seguinte: quando Jesus, ele menciona a questão da agricultura, e ele fala, quando o fruto já se mostra, ou seja, está maduro, mete-lhe a foice, porque é chegada a hora da ceifa. É a hora da ceifa. Então, o que seria essa ceifa? Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo. E quando que o caráter de Cristo vai reproduzir perfeitamente em seu povo? Ela responde também, em outra linguagem. Quando Cristo manifesta a si mesmo em sua igreja. Então, a manifestação de Cristo em sua igreja significa que o caráter de Cristo vai estar reproduzido na vida do seu povo. E aí Jesus virá para buscá-los. E a pregação do Evangelho? Irmãos, quando isso aqui acontecer, quando o caráter de Cristo e a manifestação de si mesmo, ou seja, a manifestação de Cristo à sua igreja acontecer, está lembrado que nós falamos ontem? A presença, o quê? A presença do Espírito Santo. Mas o que é a presença do Espírito Santo? A presença... Chuva serôdia? Sim, tudo isso. Mas o que é? A presença, tem outra palavrinha aí. Pessoal de Cristo. Então é a manifestação. E olha o que ela vai dizer. O amadurecimento do grão
Apocalipse 14, Marcos 4, representa a terminação da graça de Deus na alma. Então, quando o grão estiver amadurecido, Deus terminou a sua obra de graça na alma. E ela continua dizendo: pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Então, irmãos, o Espírito Santo é o ser da divindade, a pessoa da divindade que vem para trabalhar na restauração da imagem de Deus. Lembrando, repetindo, a imagem física, semelhança física, e a imagem no sentido agora do caráter. Dentro do caráter, diz o seguinte: devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. Quando ela fala isso, irmãos, ela está falando de chuva serôdia. Ela está falando de um capítulo no livro Testemunho para o Ministro, parece que é o penúltimo capítulo, e lá tem um capítulo que os irmãos deveriam estudar, reestudar e reestudar no livro Testemunho para o Ministro. Fala sobre a chuva serôdia. Os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça dada ao mundo, é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar a sua glória. Revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles tem feito. Irmãos, se Deus tem um sonho com este mundo, antes da volta de Jesus, é que o temporal do aguaceiro da bênção de Deus caia sobre a terra. E que esta chuva, irmãos, ela atinja o povo de Deus, para que o povo de Deus possa revelar para o mundo o caráter de Deus. Então, quando Jesus veio aqui, ele veio com uma missão: salvar o homem, e dentro da salvação do homem, Jesus também veio com uma missão: revelar quem é o Pai. E aí o que nós encontramos? Nós encontramos que quando Filipe vai perguntar para Jesus, ou vai indagar a Cristo, ou vai pedir a Cristo: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus vai dizer: Filipe, há quanto tempo estou convosco e não tenho visto o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Cristo veio fazer uma revelação do caráter de Deus. E, irmãos, o que o mundo vai ver no povo de Deus no momento final, na última pregação do Evangelho, vai ser uma manifestação da glória de Deus, ou seja, uma revelação do caráter e do amor divino. Nós vamos ser conhecidos na terra, no momento final, como o povo da verdade, mas o povo que ama. Tá? O mundo vai estar com, vamos dizer assim, a espada afiada contra nós, a língua contra nós, a mídia contra nós. Amanhã você vai falar um pouquinho sobre isso. Mas Deus vai manifestar para o mundo o seu caráter. Como? Na moldura humana. Quando nós olhamos a obra do Espírito Santo, disse Cristo a respeito do Espírito: Ele me glorificará. O Salvador veio glorificar o Pai para demonstração do seu amor. Assim o Espírito Santo haveria de glorificar a Cristo, revelando ao mundo a sua graça. Então Cristo veio para glorificar o Pai. E o Espírito Santo vem para glorificar a Cristo. E uma vez Cristo glorificado, quem é glorificado? O Pai. Então veja bem, o Espírito Santo vem para glorificar a Cristo, e uma vez Cristo sendo glorificado, o Pai é glorificado. E quando o Pai é glorificado, Deus é glorificado. Quando nós encontramos isto, irmãos, o que ela continua dizendo? A própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter do seu povo.
Então o Espírito Santo ele vem para restaurar a imagem de Deus em nós. E quando é que Deus completará essa obra da restauração da imagem? Chuva serôdia. Vamos entender isso aqui um pouquinho mais adiante. Quando nós entendemos isso aqui, irmãos, e Deus então agora ele vai desfilar no tempo de angústia, além da pregação do Evangelho, no tempo de angústia, Deus vai desfilar com um povo honrando o seu nome. E esse povo vai ser portador da imagem de Deus. Ou seja, vão estar completamente semelhantes à semelhança de Cristo Jesus. E como é que o Espírito Santo ele trabalha em nossa vida? Aqui ela vai dizer que o arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo são os frutos do poder renovador da graça do Espírito. As três pessoas da divindade, elas estão envolvidas na restauração da imagem de Deus no homem. E a maneira como Deus tem, a maneira como o Espírito usa no sentido de restaurar essa imagem, é uma palavra chamada arrependimento. Então vamos voltar aqui ao que nós lemos lá na quarta parágrafo, no capítulo 16. Diz que os ímpios, os adoradores da besta, de sua imagem, eles não se arrependeram para darem glória a Deus. Blasfemaram. Alguém uma vez fez uma pergunta a um ancião de igreja perguntou a um professor de uma das nossas faculdades de teologia. Os pioneiros da nossa igreja, se eles assumissem o púlpito da igreja, qual seria o teor da mensagem deles? E aquele professor olhou para aquele ancião, estava ali perto, e ele diz o seguinte: os pioneiros iriam pregar a mesma mensagem que João Batista pregou. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Que foi a mesma mensagem que Jesus começou o seu ministério. Arrependei-vos. Queridos irmãos, a mensagem de arrependimento dos pecados é uma mensagem que tem que invadir os nossos púlpitos. Assim como João Batista estava pregando uma mensagem de arrependimento, um batido de arrependimento para a remissão dos pecados, preparando o povo para a primeira vinda de Jesus e a implantação do reino da graça. Também nos últimos dias, Deus chama a sua igreja para uma mensagem de arrependimento. E o arrependimento preparando a igreja para o momento da vinda do reino da glória de Deus, a sua segunda vinda. Quando se fala do arrependimento, se fala da tristeza do pecado, e todo pecado é um pecado contra Deus. É bem verdade que existe graduações no pecado. Existem pecados que têm um grau menor? Tem. O mesmo pecado que uma pessoa pensa no adultério não é o mesmo pecado de que alguém que rompe com uma família. As consequências são maiores. Mas coloquem isto: todo pecado é ofensivo a Deus. Todo. Quer seja somente num pensamento, quer ser num ato. Todo pecado fere novamente a Jesus. Quanto mais nós tivermos uma profundidade da convicção do pecado, e o Espírito Santo é ele o agente, é o ser, é a pessoa que provoca esse arrependimento, e quanto mais o Espírito Santo for aceito na vida, mais ele vai nos convencer da pecaminosidade do nosso ser, mais ele vai mostrar o lado errado que nós temos na vida, e mais ele vai mostrar a eficácia do sangue expiatório de Jesus Cristo. Então o arrependimento, ele nos leva a uma tristeza com o pecado, porque nós vamos entender que todo pecado é uma ofensa contra Deus. Davi pecou contra Betseba? Pecou. Davi pecou contra Urias?
pecou. Mas Davi reconheceu: Senhor, meu pecado é contra ti. Pequei contra ti. Fiz o que é abominável aos teus olhos. Fiz o Senhor aquilo que machuca um Deus santo. Pecado, irmãos, é uma coisa que Deus detesta. Deus abomina pecado. Deus, em sua pureza, em sua santidade, Ele não sabe conviver com o pecado. Em algum momento, a natureza de Deus, ela recua diante de uma humanidade cada vez mais insultando a Deus. E Deus, então, Ele, na sua compaixão ainda, e para os seus propósitos ainda, Ele recua em trazer juízo sobre essa terra. Porque Deus é amor. Mas Ele não tolera o pecado. E Deus montou, irmãos, todo esse processo do santuário celestial para resolver o problema do pecado. Para dar uma satisfação para o universo. De que o pecado não é tolerável. Mas, por outro lado, Deus sabe que nós não temos esse poder em nós mesmos para entender a gravidade do pecado. Davi, ele sabia que ele tinha cometido algo terrível, mas ele não se compenetrava ainda da excessiva malignidade do pecado. E só quando Deus, ilustrando a obra do Espírito Santo em nossa vida, e ali o Natan veio como um instrumento de Deus, como a voz do Espírito Santo, trabalhando na vida de Davi, para que ele entendesse que ele havia pecado contra Deus. Então, irmãos, quando nós temos a palavra arrependimento, que é tristeza pelo pecado, uma genuína tristeza pelo pecado, e quando se fala de uma genuína tristeza pelo pecado, nós temos que entender que muitos, às vezes, choram pelos efeitos do pecado, mas não têm a verdadeira tristeza pelo pecado. Se tem uma tristeza que Jesus nunca teve na vida, é a tristeza de ter cometido um pecado. Jesus chorou, Jesus sentiu os ais do sofrimento da miséria humana, da perda de alguém. Chorou por Jerusalém, chorou pela impenitência dos homens, pela dureza dos corações. Mas Jesus nunca experimentou na sua vida a tristeza pelo pecado. Sua natureza recuava diante do pecado. Sua natureza se aproximava dos homens, no sentido de salvá-los. Mas ali no livro Mensagens Escolhidas diz ali uma frase muito interessante. Em Cristo havia perfeito ódio contra o pecado. E quando nós temos o ministério do Espírito Santo, irmãos, ele é para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E para provocar em nós o arrependimento. O arrependimento representa um processo. Então nós temos que entender agora o arrependimento não como um ato. Ah, cometi um pecado, estou triste por ele. Isso é arrependimento também. É muito mais do que isso, irmãos. Deus quer que o arrependimento seja um processo. O que é um processo? Um ato contínuo na nossa vida. Nós olhando para Jesus, admirando a pessoa de Cristo, e de Cristo, irmãos, nós vendo a pecaminosidade do nosso ser, e quando nós vemos a pecaminosidade do nosso ser, nós vamos vendo coisas que são terríveis aos olhos de Deus. Algumas coisas nós chamamos as trevas de luz e luz de trevas. Algumas coisas que nós falamos na igreja que é pecado, não é pecado. E coisas que nós colocamos assim de menos importância. Deus está dizendo para nós, olha, isto é pecado. E aí nós temos uma visão obscurecida do pecado. Quando nós temos uma visão da glória de Deus, irmão, de Cristo, essa glória de Deus diz o seguinte: um raio da glória de Deus, um raio da glória divina, um vislumbre da pureza de Cristo que nos penetra na alma, tornará dolorosamente visível toda mancha do pecado, pondo a descoberto a deformidade e defeito do caráter humano, torna patentes os desejos profanos, a infidelidade do coração, a impureza dos lábios, aborrece a si mesmo ao contemplar o puro e imaculado caráter de Cristo. Então, um raio da glória de Deus,
Um raio de luz que vem sobre a nossa alma, irmãos, e já é o suficiente para mostrar quantos defeitos nós temos na nossa vida. Quantas coisas nós fazemos que nós julgamos de menos importância, mas que são defeitos que estão ocultos na nossa vida. E quando nós olhamos para Cristo Jesus como sendo o nosso Salvador, a pureza do caráter de Cristo, irmãos, nós vamos ver tudo aquilo que nós temos ofendido a Cristo Jesus. E mais, também nós vamos agora apreciar a preciosidade de Cristo. Nós não temos o poder de entender os encantos de Cristo. Com os olhos naturais, nós não podemos ver essa glória. Nós não temos essa possibilidade, essa capacidade. Vem o Espírito Santo, nós não o vemos, e ele pega o que é de Cristo e ele mostra a alma. Se nós estivermos atentos e desejosos do Espírito Santo, o que o Espírito Santo vai fazer conosco? Ele vai pegar o que é de Cristo e ele vai mostrar para a nossa alma. E aí nós vamos ver que Jesus é muito precioso, irmãos. Por que nós falamos pouco de Jesus? Por que nós demoramos pouco na pessoa de Jesus? Falta do Espírito Santo. Falta de nós entendermos os atrativos na pessoa de Jesus. Imagina se Jesus estivesse aqui nesta tarde, pregando aqui. Ele não estaria vendo como o pastor está vendo várias faces. Não seria essa visão de Cristo, seria muito mais, irmãos. Jesus iria sentir aqui alguém reagindo com a mensagem, alguém resistindo à mensagem. Ele iria ver um sorriso de contentamento por uma coisa que foi revelada à alma, uma tristeza, quem sabe, de um pecado que foi revelado ao coração. E Jesus conseguiria entender, irmãos, o coração de todos os ouvintes. Quão precioso é Jesus para nós, irmãos. E pouco nós entendemos de Cristo. Por entender pouco de Cristo, irmãos, por conhecer pouco de Cristo, o pecado se torna atrativo para nós. E aí nós julgamos o pecado com coisa de menos importância. Precisamos do Espírito Santo de Deus, para que o nome de Jesus, para que o caráter de Jesus, ele seja atrativo aos nossos olhos. Quanto mais nós orarmos pelo Espírito Santo, quanto mais nós desejarmos pelo poder do Espírito Santo, quanto mais nós avançarmos na luz que o Espírito Santo mostra na nossa alma, maior nós vamos ver a pureza da imagem de Deus, da expressa imagem de Deus que está na pessoa de Cristo. E ao mesmo tempo que nós vamos ver a distância que nós estamos daquilo que Deus apresenta para nós, ao mesmo tempo que nós vamos ver a pecaminosidade do nosso ser, ao mesmo tempo que nós vamos ver os defeitos que nós temos em relação àquilo que é a beleza que está em Cristo Jesus, também nós vamos querer ser semelhante a Jesus. A chuva serôdia virá quando muita coisa acontecer na nossa vida. Mas a chuva serôdia virá quando o desejo da nossa alma for: Senhor, eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero, Senhor, que esse caráter, esta bondade que existe aí, Senhor, esta mansidão que existe aí, Senhor, e esses traços que existem em Deus, eles sejam agora refletidos em mim. Senhor, mais semelhança com o Senhor. E o Espírito Santo, irmãos, ele colocará o desejo de mais e mais da santidade, mais do amor de Deus, mais da imagem de Deus, mais da expressa imagem de Deus no nosso ser, mais e mais. E quando o coração ansiar, irmãos, pela plenitude do Espírito Santo, aí o que vai acontecer, irmãos? Deus então vai manifestar em nosso coração a plenitude do Espírito. E na plenitude do Espírito está a perfeição de Deus, que está em Cristo Jesus.
E quando esta perfeição se manifestar em nossa vida, quando Cristo se manifestar em nossa vida, irmãos, nós vamos refletir a semelhança com Jesus. Este é o trabalho da chuva serôdia, irmãos. Este é o trabalho do refrigério do Senhor. Este é o refrigério pela presença do Senhor. Este é o momento da presença pessoal de Cristo com o seu povo. E aí o caráter de Cristo se reproduz na moldura humana. E aí nós vamos revelar para o mundo os traços da vontade de Jesus. Vamos mostrar para o mundo, irmãos, como é Jesus. E o mundo terá uma revelação do caráter de Deus em nossa vida. E não só isso, irmãos. Essa chuva que cai para que a gente possa revelar como Deus é para o mundo, essa chuva também vai amadurecer o grão para a colheita de Deus. Se nós vivermos essa dimensão, se nós avançarmos nessa dimensão, irmãos, nós vamos ter cada dia mais a certeza que Deus está trabalhando com o povo para restaurar essa imagem. Então saia daqui dizendo que Deus pega homens e mulheres defeituosos e fracos como nós somos, cheios de defeitos. E o que acontece, irmãos? E o Espírito Santo pega esses homens e faz transformações que até os anjos de Deus ficam abismados. Como Deus pega uma pessoa da ruína, do lamaçal do pecado, das profundezas das garras do inimigo, cheio de manchas, nódoas que o pecado fez, e transforma esses homens em monumentos da graça de Deus. Quando nós vamos, irmãos, para o momento final, que homens que não se arrependeram dos seus pecados, homens que desprezaram o ministério do Espírito Santo, homens que desprezaram, vamos dizer assim, esse misterioso elemento chamado arrependimento, para darem glória a Deus, para revelar quem é Deus para o mundo. Eles estarão insultando a Deus. No momento do tempo de angústia vai haver dois grupos. Um grupo dando glória a Deus, revelando o caráter de Deus, não para o mundo agora em tempo de conversão do mundo, porque a porta da graça estará fechada, mas mostrando para o universo a honra de Deus, o caráter de Deus. E também, irmãos, estará um grupo que estará blasfemando contra Deus. Um grupo que rejeitou completamente o ministério do Espírito Santo. Em qual desses dois grupos nós vamos estar? Como igreja, essa palavra reavivamento, ela envolve arrependimento. A obra do Espírito Santo trabalhar com as faculdades adormecidas pelo pecado, para que nós possamos entender a obra de Deus em nossa vida. Deus quer fazer coisas em termos de revelar para nós quais são os nossos defeitos, as nossas infidelidades, se nós estivermos prontos a acender para Deus. Quando pouco se fala na igreja sobre o Espírito Santo, há aridez, trevas e sequidão espiritual. Mas quando o assunto do Espírito Santo for acentuado em nossas igrejas, haverá novamente vida. Reavivamento é vida. Vida, vida e vida. E o reavivamento, agora, ele leva a uma reforma de vida, uma reforma espiritual. Quando Pedro fala arrependei-vos, nós podemos ver ali que existe um processo da obra do Espírito Santo atuando na mente. E a conversão é uma renúncia do pecado. E ao mesmo tempo que há uma renúncia do pecado, o coração se volta para Deus em tristeza pelo pecado e suplicando nos méritos do sangue precioso de Cristo Jesus.
Terminando, irmãos. Cristo está em seus últimos momentos no santuário celestial. Cristo está esperando do seu povo arrependimento e fé no seu sacrifício expiatório. Não é aquele arrependimento assim, Pai, perdoa os meus pecados, coisas vagas. É nós experimentarmos a preciosidade do Espírito Santo atuando em nossa mente, para nós entendermos qual é o pecado que nós temos cometido contra Deus, quais são as reparações que nós devemos fazer com o semelhante, e nós devemos suplicar a misericórdia de Deus. Para um coração quebrantado, um coração dolorido provocado pela graça de Deus, Cristo então agora, ele roga para o Pai perdão completo. O que significa isto? Significa que Cristo, no momento final, ele vai rogar para a nossa vida que os nossos pecados sejam apagados do santuário celestial e nós sejamos considerados dignos, herdeiros do reino, porque as mansões estão preparadas para os seus súditos. Então este é o momento final, irmãos, e a obra de arrependimento, ela precisa estar acontecendo. É uma obra silenciosa, é uma obra que não tem barulho, é uma obra em que o coração vai e submete ao poder de Deus, e no poder de Deus nós vamos vendo cada dia mais a beleza de Cristo. Nós vamos contemplando a beleza de Cristo. E o Espírito Santo vai nos transformando de glória em glória, de caráter em caráter, de luz em luz, de força em força, de um estágio para o outro, avançando, até que a alma seja transformada pela graça de Deus. Amém. Dai-lhe glória, irmãos. É a ordem divina. E muita coisa o mundo vai tirar de nós, irmãos. O mundo vai tirar de nós propriedades, vai tirar de nós empregos, vai tirar de nós bens, vai tirar nossa reputação. Mas tem uma coisa que o mundo não poderá tirar de nós: Caráter. o caráter de Cristo impresso em nossa vida. Amém. E é esse caráter, irmãos, que Deus vai revelar para o mundo. A última mensagem de misericórdia. E o mundo vai estar em choque, vai estar em uma tremenda confusão, numa tremenda dificuldade espiritual. O mundo vai estar numa grande confederação contra o povo de Deus. Mas Deus vai derramar luz sobre esse mundo. E o mundo vai olhar para nós. E nós vamos dar glória a Deus. E esse glória a Deus, irmãos, quem sabe nós vamos falar alguma coisa, mas quem sabe nós vamos falar nada. E o mundo vai dizer: olha, vejo Deus na sua vida. Vejo o caráter de Deus impresso na sua vida. Vejo a bondade de Deus. Não vai ser o que eu faço, mas a ênfase vai ser: veja a bondade de mim. Nós vamos convidar o mundo, irmãos, para ver os traços de Deus em nós. Semelhança com Deus, semelhança com Jesus. E o mundo vai ver que nós estivemos aprendendo Jesus, irmãos. E nós vamos ensinar para o mundo aquilo que o Espírito Santo conseguiu reproduzir em nós na escola de Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Jesus promete descanso, irmãos, na chuva serôdia. Jesus promete um descanso muito mais abrangente, irmãos. E quando nós vamos ao livro de João, nós vamos ter os frutos do Espírito Santo. Nós vamos ter um amor que nós nunca tivemos. Nós vamos ter uma alegria que nós nunca experimentamos na vida. Nós vamos ter uma paz que nós nunca experimentamos na vida. E o mundo vai dizer: olha, quero ir atrás do seu Deus, porque Deus está aí com você. Que nós saímos daqui, irmãos, neste final de semana, desejosos de Cristo Jesus, desejosos de uma semelhança, que nós saiamos da superficialidade e que nós vamos para o nosso quarto, para o nosso aposento, dizendo: Senhor, sem o teu santo e bom Espírito, sem a tua graça, Senhor, eu não posso viver o que tu queres. Se o Espírito Santo não vem para glorificar a Cristo, Senhor, nada feito. E aí Jesus vai dizer: tudo o que pedires em meu nome, tudo, isto eu farei,
a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então Deus já deu seu Filho, irmãos. E a única coisa que reserva para Deus dar é o seu Santo Espírito na plenitude. E Deus quer dar o seu poder em plenitude, em medida extraordinária, em uma chuva, em aguaceiro de bênçãos. Para quê? Para que Jesus seja glorificado. Na glorificação de Cristo está a glorificação do Pai. Na glorificação do Pai está a glorificação de Deus. E o mundo veja Deus em nossa vida. Bondoso Pai, queremos te agradecer aqui nesta tarde, Senhor. Tamanha revelação da tua palavra, Senhor. Pai, o Senhor está dizendo para nós: dai glória a Deus, Senhor. Manifeste essa glória, Senhor. Pai, nós não temos esse poder. Nós não temos essa possibilidade, a não ser, Senhor, que a intervenção divina aconteça em nosso ser. Pai, damos liberdade agora ao teu Santo Espírito. Vem, teu Santo Espírito, para que o Senhor possa reproduzir em nós a imagem divina. Para que o Senhor possa, Senhor, nos levar a grãos amadurecidos, Senhor. Para que o Senhor possa terminar uma obra que o Senhor quer fazer em nossa vida. Pai, para que nós sejamos preparados para a glorificação. O último ato, Senhor, onde esse corpo de pecado, Senhor, desfigurado, Senhor, esse corpo corruptível, esse corpo sujeito, Senhor, à ruína, não mais existir na glorificação, Senhor. Pai, nos dê o poder dos altos céus, nos dê o teu Santo Espírito, preparando a sua igreja, Senhor, para o momento glorioso da pregação do teu Evangelho, para o momento glorioso, Senhor, da glorificação, para o momento glorioso, Senhor, onde o teu nome vai ser exaltado nesse momento final, como nunca foi exaltado. Reproduz em nós as qualidades dos altos céus. Pai, nós queremos as virtudes de Cristo em nossa vida, queremos semelhança com Jesus. Nos dê o Espírito Santo para que esse desejo aumente em nossa vida, Senhor. Para que nós não fiquemos satisfeitos, Senhor, enquanto a plenitude não vier em nossa vida. Abençoe a tua igreja aqui, a nova semana que nós vamos adentrar, Senhor, em Cristo Jesus. Rogamos a tua misericórdia, no amor de Jesus, na intercessão de Jesus, na graça de Jesus na nossa vida, Senhor, hoje e sempre. Amém. 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 Irmãos, temos ainda